Olá, olá a todos. Vamos só esperar uns segundos. Acho que já podemos começar. Bem-vindos. Obrigado a todos. Em primeiro lugar, gostaria de dar as boas-vindas a todos os presentes ao nosso Web Tour O que é um Palácio, principalmente aos nossos convidados da Ilha da Madeira. Como todos sabem, o Instituto do Emprego e Formação Profissional foi encarregue de organizar uma visita guiada ao Palácio Nacional de Sintra, também conhecido por Palácio da Vila, ao Palácio Nacional da Pena e ao Palácio da Quinta da Regaleira, para os profissionais de saúde da Madeira. Seria uma forma simpática de agradecer o enorme esforço realizado com os cuidados de saúde durante a pandemia. Infelizmente, com esta segunda vaga, esses mesmos profissionais estão de novo em prontidão e a viagem ficou adiada. Mas não quisemos perder a oportunidade e resolvemos preparar um teaser para levantar o ânimo dos nossos futuros visitantes. A mensagem do nosso webtour é que a viagem não está esquecida, apenas adiada. Como todos confiamos, vai ficar tudo bem. Agora, para começarmos, por favor, desliguem os vossos microfones para evitarmos sobreposições de ruídos. Para falar um pouco sobre esses três palácios de Sintra, convidámos 6 especialistas de áreas muito distintas que amavelmente concordaram em estar connosco aqui. Agradeço a presença do professor Valery Rudenko, um especialista russo em História Militar. Это большая честь. Спасибо за приглашение. É uma honra. Obrigado pelo convite. Agradeço a presença da professora Adélcia Barros, de Cabo Verde, especialista na história dos negros em Portugal. Eu é que agradeço pelo convite. Agradeço a presença da professora Svitlana Kostyuk, da Ucrânia, ativista na defesa dos direitos da mulher. Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui presente. Agradeço a presença da doutora Helena Ferreira, nascida em Angola, que se tem destacado nas campanhas pela defesa do meio ambiente e na defesa da implementação de políticas contra o aquecimento global. Sim, estamos perante o terror da extinção em massa da vida da Terra. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a presença do historiador de arte Celso Mangucci, de São Paulo, mas com nome italiano. Sim, o Brasil recebeu muitos italianos nos finais do século XIX. Em São Paulo, nesses anos, falava-se mais italiano do que português. Eu é que agradeço o convite. E por último, mas não em último, agradeço a presença do filósofo Nuno Moraes, que vai nos trazer uma visão de mundo um pouco surpreendente, creio. Filósofo, não. É um pouco redutor. Enfim, estamos a começar. Obrigado por me aceitarem no meio de vós. Vamos ter tempo de meditar juntos. Mais uma vez, obrigado a todos. E se não se importam, antes de começarmos as perguntas, vamos passar uma pequena apresentação pessoal preparada pelos nossos convidados especialistas. Peço então ao nosso técnico de serviço que lance a apresentação neste ecrã aqui ao lado. A guerra é uma conquista humana. Ferimos e matamos com paus, com pedras, com flechas, com espadas, com fogo e explosiva energia nuclear. Todas as grandes civilizações criaram novos meios para subjugar e eliminar potências competidoras pelos recursos da terra. O Estado tem a obrigação de proteger os cidadãos, tem a obrigação de criar um exército bem aperfeiçoado, tem a obrigação de ter uma visão estratégica do seu país no mundo. A minha missão é conhecer a história das guerras, armas, conquistas de todos os tempos. Portugal tem um grande passado na conquista dos mares, dos continentes e na subjugação de outros povos. Não devemos nunca esquecê-lo. É um conhecimento estratégico para os tempos que se avizinham.
Quantos milhões de africanos foram presos, torturados, levados de África? Quantos morreram de fome, sede e de doenças nas imundas caravelas? Quantos sobreviveram apenas para viverem subnutridos, sem direito à liberdade, tratados como os animais? E ainda, assim temos uma contribuição cultural assinalável na música, na religiosidade, na gastronomia. O Estado português tem a obrigação de reconhecer esse passado tenebroso e reconhecer também o valor da nossa cultura étnica. O verdadeiro Portugal é também um Portugal negro em toda a sua plenitude. O meu coração entristece com a inútil morte das focas sufocadas pelo lixo plástico atirado irresponsavelmente nos oceanos. Não me sai nunca da memória a imagem das aves com as penas aplastadas com petróleo. Somos criminosos, todos nós, todos os dias. Quero a minha terra de volta, quero a beleza da harmonia da natureza, quero os ursos de volta, livres e vigorosos a habitar a Serra de Sintra. Podemos fazê-lo, eu sei. É importante salvar-nos deste vórtice que toma conta de uma humanidade sem rumo, movido por uma ganância egoísta e cega. A natureza pode salvar-nos, mas tudo depende de nós, se nos harmonizamos com ela. Desde criança me pergunto o que é a beleza e por que é tão importante. O belo nasce quando nos afastamos do natural e caminhamos para a perfeição. O corpo nu de uma estátua grega não representa ninguém. Representa um ideal de harmonia física. Os cabelos anelados descobrem um olhar sonhador. Os fortes músculos peitorais fazem adivinhar uma respiração sôfrega, com braços e abraços. Essa ideia inalcançável serve de objetivo para que todos possamos ser mais humanos, menos animais e naturais. Esqueçam toda a arte que almeja a verdade ou que pretende ser uma reprodução da realidade. Nem é arte, nem é útil. Podemos representar a morte com belas cores, a guerra com um movimento de dança, o sexo como uma poesia da carne. O belo é a nossa melhor companhia. Acabei agora a minha aula de dança. O meu corpo é leve e a minha mente é ágil. Sou uma mulher bonita, livre e independente. Todos os estados da Europa devem proteger a mulher e garantir por lei direitos iguais, independente do gênero. Agora, imediatamente, sem desculpas ou atrasos. A mulher sempre desempenhou um papel importante na sociedade humana. Desde o início de nossa espécie, o aprendizado nasce de relação amorosa que se estabelece fundamentalmente entre mãe e filho. Sim, filho. A linguagem deve traduzir e reconhecer igualmente a importância da mulher em todos os aspectos da vida social. No tempo de reis e rainhas, o casamento foi sinônimo de aliança política e o nascimento dos filhos a garantia da independência nacional. Esta história precisa ser femininamente contada. Gostam das cores de minhas unhas? Quem sou? Se essa pergunta fizer sentido, como matéria, sou a prisão de bilhões de partículas do universo. Enquanto energia, sou o que acredito ser. A causa e consequência de um estado passageiro que anseio aniquilar, para que matéria e energia fluam infinitamente.
A morte é para nós um nada. Enquanto existimos, ela não. Mas quando ela chega, nada mais somos. Vivemos a vida em sofrimento. Nada é suficiente. O sofrimento existe em todas as expectativas. O sofrimento está subjacente em todas as alegrias. Sim. Enquanto houver vida nesta terra e em todo o universo, tudo é sofrimento. Vamos meditar. Uma vez feitas as apresentações, os nossos especialistas vão responder de maneira breve a uma primeira questão, que serve de ponto de partida para a nossa web tour. O que é um palácio, professor Manguzzi? De todas as criações do homem, a arquitetura é a mais radical. Ordena o mundo segundo as regras de um belo ideal. Cores, formas abstratas e proporções definem um espaço exclusivamente criado pelo engenho humano. Podemos habitar e sentir o belo. Sim, é verdade. O que é um palácio, professor Rudenko? Os castelos e palácios, no período moderno, implantam-se como uma unidade de defesa do território, relembrando o papel militar dos nobres prioritários, as torres dos solares e os muros que limitam vários edifícios. Proporcionalmente reproduzem as muralhas que defendem as cidades. O palácio é um edifício, símbolo de classe militar. Visto desta maneira? E para si, professora Kostyuk, o que é um palácio? Os palácios normalmente dividiam-se entre os aposentos destinados ao rei e os destinados à rainha. Cada um dos monarcas tinha a sua própria família, com uma gestão econômica totalmente independente. O Palácio de Pena foi construído por Dom Ferdinand Zachen-Coburg und Gotha, o monarca consorte que só foi rei pelo casamento com a rainha Dona Maria II, quem de fato detinha o poder do governo. A arquitetura do palácio sempre reconheceu o poder da mulher. Um palácio no feminino, bem visto. E na sua opinião, professora Fernandes? Palácio não é mais que um monumento ao egoísmo vil que condenou milhões de seres humanos a uma vida abjeta. De onde veio o ouro que financiou essas construções? Onde dormiam as dezenas de escravos que serviam os proprietários? Quantas culturas, quantas etnias simplesmente foram varridas do mapa pela atividade predatória do rei de Portugal? Devemos exigir que em todos os palácios esta história esteja presente, sob a pena de esquecermos uma injustiça atroz. Não tinha pensado assim. Temos de voltar a esse assunto. E para a professora Ferreira, o que é um palácio? Os palácios construíram-se na Serra de Sintra para que os proprietários passassem os meses de verão junto à natureza, longe do calor, do mau cheiro e dos aborrecimentos da cidade. Não se pode pensar um palácio sem uma paisagem deslumbrante, sem o frescor da serra, sem os amados jardins. Sem dúvida, a natureza sempre foi importante. E o professor Moraes pode dar-nos a sua opinião? Não é uma opinião, é um facto. A estrela que alimenta de energia o nosso sistema solar nasceu há mais de 4.500 milhões de anos. O Palácio da Vila de Sintra, um dos mais antigos de Portugal, poderá ter pouco mais de 1000 anos. Um piscar de olhos na história da Terra que inexoravelmente vai ser engolida pelo Sol. Vamos meditar. Feita essa primeira ronda de apresentações, como não poderia deixar de ser, com abordagens muito diferentes, podemos começar aqui de novo pelo professor Rudenko. Qual é, na vossa opinião, o palácio mais importante de Sintra? Como é óbvio, como lembrou o filósofo Nuno Moraes, o palácio mais importante de Sintra é um palácio de vila,
O mais antigo de Portugal, provavelmente o atual edifício incorpora antigas estruturas de um passo construído por volta do século X, quando Sintra ainda estava sob domínio islâmico. Com a conquista de Cristo, as mesquitas foram transformadas em igrejas, os palácios foram ocupados pelos vencedores. É a história. O que podemos observar? Pouco ou nada ficou desta época, e as referências hispano-árabes das janelas, dos azulejos, fontanários e pequenos jardins, que agora podemos admirar, são obras joaninas e manuelanas, já dos finais do século XV e princípio do século XVI, e o que podemos considerar e coroar de longo processo de assimilação, como se sabe, nossos hermanos foram muito menos competentes e Boabdil, sultão de Granada, só se rendeu finalmente em janeiro de 1492. Sim. A eliminação deste inimigo tornou ainda mais evidente a possibilidade de uma infecção ibérica, como foi frequente nas políticas e compromisso entre os diversos reinos ibéricos. Dom Manuel casou-se com uma filha dos reis católicos, mas tanto a rainha como o príncipe Dom Manuel de Paz faleceram prematuramente. Foi um rude golpe. Por outro lado, a chegada de Vasco da Gama a Calcuta em 1498 foi a confirmação da estratégia de expansão e do sonho como império do mundo. Nos últimos anos do seu reinado, Dom Manuel intitulou-se rei de Portugal e do Algarve, de Aquém e de Além-Mar em África, senhor de Guiné e de conquista, navegação e comércio de Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia. Dom Manuel, o venturoso. Todo esse império, todas essas riquezas e, por isso mesmo, todos os passos reais foram alimentados por uma poderosa máquina de guerra. Os canhões apostos nas muradas das caravelas e as modernas fortalezas construídas nos portos foram a vantagem decisiva que permitiram a Portugal substituir o poder dos muçulmanos e se fazeram senhores de comércio do Índico. Os reis portugueses podiam olhar como para povos gregos e romanos, que se concentraram com o controle do mar Mediterrâneo. Os canhões de Afonso de Albuquerque, vice-rei de Índia, impetuosamente incendiaram navios, destruíram portos e ameaçaram cidades inteiras com fome. Como todos sabemos, a paz e a prosperidade não existem por bondade humana, existem porque possuímos as armas necessárias para que a nossa ordem, seja cumprida. Concordo com o professor Rudenko. Existe algo de profundamente injusto na arquitetura de todos os palácios. Cheiram a guerra e a morte em todos os aposentos. Sim, professora Adélcia, pode continuar, por favor. Vejam os chaminés da grande cozinha do Palácio da Vila. Só uma manifestação da abundância com que se viveu ali. Grandes chaminés, como a dos mosteiros medievais, onde viviam dezenas de frades e freiras, mas é uma abundância que se funda numa justiça extrema. O palácio não pode ser pensado sem os escravos. Tem toda a razão. A limpeza, o tratamento da roupa, o transporte da água, o aquecimento, a confecção dos alimentos na cozinha e o tratamento dos cavalos eram realizados por escravos. Primeiro mouros do norte da África, depois negros de todo o continente, para afirmar o poder e a magnificência dos aristocratas. Havia também escravos indianos e chineses. Ter escravos era uma afirmação de poder, de um poder que se estendia por toda a terra. Tristeza. O Duque Dom Teodósio I, no Palácio da Vila Viçosa, tinha 48 escravos, dos quais 20 serviam na estrebaria, 4 na cozinha e na copa e 4 eram varredores. Os turistas que visitam a Europa
ficam maravilhados com lindos aposentos ricamente decorados em que dormiam os escravos. Onde dormiam os escravos? Onde guardavam os seus pertences? Onde criavam os seus filhos? Não era nos palácios. De maneira errônea, pensamos nos escravos como força de trabalho. Essa é só uma parte da verdade. Os escravos eram mercadoria, um dos negócios mais rendosos do período da descoberta. É inacreditável que um período histórico possa ser caracterizado pela ignorância dos povos europeus sobre a existência de outros povos em outras partes do globo. O que se descobriu nas descobertas foi uma forma de enriquecer com a venda de seres humanos. Visto dessa forma, Os primeiros negros entraram em Portugal ainda no século XV, através de Marrocos. Em 1444, chegou o primeiro carregamento de 235 escravos trazidos do Golfo do Arguim, atual Mauritânia. O próprio infante Dom Henrique esteve presente no primeiro leilão de escravos em Lagos. O passo inaugural para um importante negócio de exportação, sobretudo para Sevilha, Cádiz e Valência. o infante Dom Henrique? Os lindos azulejos da corda seca e arrestas encomendados pelo rei Dom Manuel em Sevilha são um símbolo de um rei que sonha em dominar toda a terra. Estes azulejos faziam parte das trocas comerciais entre Lisboa e Sevilha. Quantos azulejos valem uma vida de um negro africano? É difícil ouvir isso assim. Essa forma de ganhar dinheiro espicaçou a inventividade nacional e Portugal transformou-se num viveiro de escravo, como deixou escrito o secretário do enviado do Papa no Palácio da Vila Viçosa. Havia criação de escravos mouros, alguns dos quais reservados unicamente para a fecundação de grande número de mulheres, como garanhões, tomando-se registro deles como das raças de cavalos em Itália. Como se contasse uma novidade, fez questão de assinalar que destes rebanhos de fêmeas havia muitos em Portugal e nas Índias, somente para a venda de crias. Sabemos tão pouco dessa história. Os aristocratas tinham fazendas de criação de escravos, e os menos abonados engravidavam as suas escravas, punham o nome de família e lucravam com a venda dos seus filhos. Era normalíssimo e cristão. Menos normal é apagarmos isso dos livros de história. Os alemães bem podem se queixar do tratamento desigual. Só podemos agradecer esse depoimento, duro, mas necessário. Podemos passar agora a palavra à professora Kostiuk. Qual o Palácio de Sintra considera mais bonito ou importante? Seus palácios contam a história dos negros escravos, também contam do estranho poder das mulheres ligado ao corpo e à geração dos príncipes e as princesas. De todas, o mais absurdo de Sintra será o Castelo de Pena, uma espécie compêndio da arquitetura palaciana dos todos os tempos e de todas as partes do mundo. Um projeto desejado por Dom Fernando II e desenhado pelo barão Ludwig von Schwarz, um arquiteto amador alemão que leva a fama de ter construído um dos castelos mais expressivos do romantismo no mundo e um dos primeiros nesse estilo na Europa. Há de tudo um pouco: um ponte levadiça medieval, arcos mauríscos, torres com cúpulas bizantinas, muralhas e baluartes renascentistas, numa espécie de encontro com todo o poder e a glória do passado. É todo esse sonho com simples decoração para uma casa de varal, para um rei de casamento. E a rainha, a Dona Maria II?
A mulher, a rainha no caso, estava destinado o papel de parir filhos. Em 16 anos de casamento com Fernando de Saxon-Coburgo e Cota, Dona Maria II engravidou 2 vezes, como uma média quase regular e absurda de um filho por cada 17 meses, desde a sua primeira gravidez aos 18 anos de idade. A rainha sofreu trabalhos de parto prolongados, dolorosos e extremamente difíceis. Aos 25 anos de idade e na sua 5ª gestação, a soberana tornou-se obesa. A perigosa rotina de gestações sucessivas, somada e obesidade e a frequência de partos levaram os médicos a alertar-na sobre os sérios riscos que corria. Indiferente aos avisos, Dona Maria II limitava-se a responder com coragem: quote, se morrer, moro no meu posto. Quote. Um pouco trágico. Falou como se pertencesse ao exército morrer na posto. Bem, 12 gestações, 11 partos, é difícil termos a noção do esforço físico que isso representa. Se tivermos em conta que, apesar de todas estas gestações, foi durante o seu governo que se estabeleceu o ensino primário gratuito e que se aboliu o comércio de escravos nas colônias portuguesas, podemos ter uma ideia de enorme força de caráter de soberana. Uma grande rainha. Só para que tenhamos uma ideia do enorme fosso que separa homens e mulheres, Dona Maria II foi a única, repito, a única mulher a assumir a chefia do Estado nos 770 anos de monarquia em Portugal. A República já leva mais de um século e nem velas. Quase 1000 anos se passaram desde a data que se considera a fundação da nação. 1000 anos, me parece de mais extrema justiça que o nosso milênio seja governado pelas mulheres. Era também importante que fossem as mulheres negras a governar esse novo milênio. Acho que temos todos de concordar com a professora Kostiuk, não é mesmo? E a doutora Ferreira, qual é para si o Palácio de Sintra que considera mais importante? O menos importante dos palácios são as edificações de pedra. É um mero ponto de apoio para permitir que os aristocratas usufruam das belezas naturais de Sintra. Só se vinha a Sintra para fugir dos malefícios da vida da cidade, da corrupção do poder, do mau cheiro constante de Lisboa. Claro, também para encontrar as amantes e fugir à peste. A realidade é que vinham em busca da natureza. A natureza. Sem dúvida que o arboreto do Palácio da Pena é um dos maiores e mais importantes projetos paisagísticos jamais realizados em Portugal. No parque, traduzindo a expressão da estética romântica, Dom Fernando ajudou a criar os caminhos sinuosos que nos permitem desfrutar de vistas notáveis. A Cruz Alta, o Templo das Colunas, a Gruta do Monge, a Fonte dos Passarinhos, a Feiteira da Rainha e o Vale de Lagos. Para criar uma espécie de biblioteca maravilhosa da natureza, mandou plantar ainda espécies nativas de todos os continentes. No Parque da Pena, podemos abraçar as sequoias e as tuias e deitar sobre as sombras das faias e das magnólias. Mas a grande paixão do rei e a consorte foram as camélias asiáticas, que começaram a ser introduzidas na década de 1840 e que se tornaram o ex-libris da Vila de Sintra. Adoro as camélias de Sintra. Até pensava que eram naturais. É evidente que este é um projeto muito marcado por uma época e não corresponde aos ideais de proteção da paisagem mediterrânica e das espécies autóctones. É duvidoso, para não usar umas palavras mais fortes, o interesse de fazer crescer árvores da América do Norte ou cultivar flores do Japão e da China na Serra de Sintra. Se queremos escolher um rei por herói, devemos voltar ao exemplo de Dom Afonso III, que já no século XIII, com o intuito de proteger a cidade, o castelo e os terrenos agrícolas das areias transportadas pelo vento, mandou plantar os pinhais de Leiria. Se queremos voltar a viver em harmonia, devemos cuidar dos nossos pinheiros, dos nossos ursos, dos nossos lobos, dos nossos linces e dos nossos rios. Os ursos também? Talvez possamos fazer esse caminho, passo a passo. Professor Manguzzi, a mesma pergunta para si.
Qual o Palácio de Sintra que considera mais importante ou mais bonito? Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que o gosto do historiador tem pouco interesse para a história. O belo adquiriu formas diferentes conforme o sabor dos tempos e das culturas. Se olharmos para esses últimos 1000 anos de história, desde o Palácio da Vila até a Quinta da Regaleira, podemos reconhecer influências bizantinas, árabes, mongóis, indianas, inglesas, italianas. Há uma verdadeira amálgama de estilos e épocas aqui no Monte da Lua. Um verdadeiro património da humanidade. Mais curioso, o belo pode apropriar-se de formas passadas para reafirmar novos ideais no presente. No início do século XX, o milionário António Augusto Carvalho Monteiro encarregou ao arquiteto italiano Luigi Manini de desenhar o Palácio da Regaleira. Utilizando a sua enorme capacidade como decorador, o cenógrafo da Ópera de Lisboa criou um palácio neomanuelino, que é o gótico português do tempo de Dom Manuel, o grande estilo do tempo das descobertas. Novamente o Rei Venturoso, que o professor Rodenko mencionou no início. A escolha do estilo não era uma novidade, como não era inocente. Foi uma forma de reafirmar o orgulho nacional e contrariar a ideia de decadência do país. O estilo assumia as mesmas formas decorativas utilizadas nas comemorações de Camões e nas comemorações do quarto centenário da viagem de Vasco da Gama à Índia. O proprietário da Regaleira era um monarca convicto e as alusões à simbologia mística templar, maçônica e rosacruciana, uma forma de afirmar que a grandeza dos portugueses era guiada por um conhecimento profundo da ordem divina do universo. Sem dúvida. Agora percebo melhor a razão da simbologia mística associada a um estilo nacional desenhado pela mão de um arquiteto italiano. Que grande miscelânea! Vamos concluir essa primeira ronda? Vamos ouvir o professor Moraes. Qual o palácio que considera mais bonito ou mais importante de Sintra, professor? Desculpe insistir, mas, por favor, não sou um professor. Sou uma centelha, uma partícula incandescente do universo. Desculpe. Qual o palácio que a centelha do universo Moraes considera mais bonito ou mais importante de Sintra? Sem querer ser rude, como todos sabemos, as centelhas de energia não têm nome nem têm opinião sobre os palácios da Serra de Sintra. É importante ter consciência que os palácios foram construídos sobre o Monte da Lua, como sublinhou a doutora Ferreira, e que os símbolos da arquitetura da Quinta da Regaleira aludem a um conhecimento profundo que tanto pode relacionar-se com uma vontade divina ou com uma lógica do universo, como mencionou o professor Mangucci. Na verdade, por exemplo, a sobreposição dos símbolos da letra delta, do olho de Deus e da cruz de Cristo parecem estabelecer uma perfeita correspondência ou equivalência entre todos esses saberes. Interessante. Não posso estar mais de acordo. O percurso do conhecimento mais profundo, como a escada em espiral do poço iniciático, é o conhecimento da natureza, obviamente não da vida, mas das leis que regem o fluxo da energia entre as partículas ínfimas que constituem a matéria. Muitas religiões, ou sistemas de conhecimento, prometem a eternidade. Não sou Deus nem profeta, mas também posso garantir a existência eterna. A expansão do universo, o colapso das estrelas, um novo Big Bang. A matéria transforma-se em energia e a energia em matéria, como uma explosão nuclear. Mas o homem? E poderiam perguntar, e deveriam mesmo perguntar, não terá o homem uma finalidade histórica? Qual a melhor forma de utilizarmos a sabedoria? O que fazer com o conhecimento? O problema do conhecimento é que a verdade se revela da maneira simples. O problema da eternidade é a vida. A vida é a causa do sofrimento. No resto do universo,
Esse erro ínfimo do sistema tem sido metodicamente eliminado. Os homens, as mulheres, os negros e todos os outros, depois de conhecerem a verdade, têm de assumir a responsabilidade de eliminar a vida. Eliminar a vida para libertar o fluxo de energia. Vamos meditar. Sem dúvida que temos de meditar. Não pensei que uma breve visita por 3 palácios de Sintra nos levasse tão longe, mas ainda gostaria de ouvir os nossos convidados mais uma vez. Será que poderiam escolher uma peça, uma única peça que os visitantes de Sintra não deveriam deixar de ver? Eu gostaria de pedir agora que, por favor, escolham uma peça maravilhosa que considerem que os visitantes dos palácios de Sintra não podem deixar de ver. Iniciamos agora e começamos desta vez por Uma taça. Uma bela e fútil taça de champanhe. Confesso que na última vez que visitei Veneza, pedi para me fazerem uma cópia dessa magnífica taça de segunda metade do século XIX, das coleções do Palácio da Vila. A copa azul translúcida, como se fossem as pétalas de uma flor, é um hino ao belo. Até a aparente incongruência da sua forma orgânica, em contraste com a haste de figuras geométricas, está no lugar certo. O belo parece nascer com mais vigor de forças opostas e andar de mão em mão, sem perguntar pela moral ou pelos bons costumes de quem bebe. Sim, o belo não tem moral, não tem escrúpulo e frequentemente nasce da iniquidade. Com algum sentido teatral, gosto de imaginar que a morte me vai encontrar com essa bela taça de cristal na mão. Um familiar, um amigo, alarmado com a minha prolongada ausência, ao encontrar o corpo sem vida, irá sentir-se atraído por essa luminosidade etérea e suspirar de alívio ao constatar que felizmente não se partiu. É realmente trágico, mas desta vez poderíamos ter começado por uma mulher, certo? Às vezes a futilidade é premente. Doutora Barros, por favor, escolha a peça que considera. O relógio de sol existente na terraça do Palácio de Pena tem a particularidade de, ao meio-dia de hora de solar, emitir um sinal sonoro. Isso é possível por uma engenhosa combinação de uma lente com um canhão. O relógio feito com bronze, platina e cristal foi oferecido ao rei Dom Fernando II pelo seu médico pessoal, o Barão de Kistler. Essa combinação entre o tempo e uma arma tem muito significado. O arco e flecha, este intimamente ligado à cultura dos povos indígenas americanos, e a espada do samurai, e um símbolo de alma japonesa, é a guilhotina e uma invenção francesa, a bomba atômica, o com de poder dos Estados Unidos. O povo português é sem dúvida um povo de canhão com velas para defender portos e mercadorias. Nada resume melhor o Império Português que as balas de chumbo explodidas pelas bocas de fogo das caravelas. Caravelas? Será que não poderíamos voltar a respeitar uma ordem? Tempo e poder das armas. Kostiuk, se os restantes colegas permitirem, por favor, escolha a peça que considera. Uma das boas peças do Palácio de Sintra é o retrato de Catarina de Bragança pela mão do pintor inglês Peter Lely. Todas sabemos como a jovem princesa sacrificou-se para casar com o rei de Inglaterra e formalizar a aliança estratégica entre os dois estados. É verdade, o acordo nupcial custou caro a Portugal, que cedeu a fortaleza de Tánger e a ilha de Bombaim, na Índia Oriental. Mas a aliança diplomática era fundamental para consolidar a restauração da independência do reino. Além de cuidadosa representação dos traços fisionômicos e notável o calor de grandes pérolas da Índia. O manto de arminho ponteado de negro,
A comparação com a coluna que representa a fortaleza do caráter de rainha consorte, sem dúvida, uma grande mulher, consciente do papel que poderia desempenhar em favor de Portugal. Muito bem. Agora é a vez da doutora Barros. Eu escolho os tachos e as panelas de estanho do Palácio de Sintra. Ainda hoje, não são considerados uma obra de arte, não é mesmo? Essa grande cozinha, com vários fogões, representa o trabalho esquecido de muitos escravos que dividiam entre os preparativos da lenha, os preparativos dos alimentos e os cuidados no fogão. Por outro lado, a pimenta da Índia e o açúcar do Brasil foram sempre ingredientes de luxo. Havia sempre um controle rigoroso sobre o armazenamento e as quantidades utilizadas, e o seu consumo era uma marca da opulência dos senhores do palácio. Não foi aqui que se deu a miscigenação, foi nos territórios ocupados, com outras regras e hábitos culturais. É sempre um prazer perceber como os palácios funcionavam, na verdade, com um outro olhar. Doutora Helena, por favor, escolheria... Um urso. Um belo urso pardo que existiu e deveria voltar a existir nas montanhas de Sintra. Infelizmente, o último urso foi morto em Portugal em 1843, no Gerês. A extinção dessa espécie foi um dos crimes mais hediondos, e foram muitos, cometidos pelos moradores desse belo jardim plantado à beira-mar. No mês passado morreu o arquiteto paisagista Gonçalo Ribarteles, um pioneiro na defesa do meio ambiente em Portugal e na Europa. Um grande visionário, um grande sonhador. Por isso peço que quem me ouça venha à Serra de Sintra e imagine, use a força da sua mente e imagine um grande urso castanho a vagar por entre as faias e tílias do parque. Melhor ainda, pelos pinheiros do parque. Sei que já não será no meu tempo que ele voltará a habitar a serra. Eu sei que sou uma sonhadora. Precisamos de mais guardiões desse sonho para que ele se mantenha vivo e tenha tempo de se materializar. Não existe nada mais importante que possamos legar aos nossos filhos os nossos sonhos. Um urso, muitos ursos a viverem em Sintra. Que bela imagem, doutora Ferreira. Obrigado. E para terminar, o professor Universal poderia escolher uma peça. No Palácio da Pena, o Cólera Morbus, um baixo relevo em mármore que representa a epidemia da cólera a libertar as pessoas da vida inútil que levam. Um rasgo de gênio da mão de Vítor Bastos. O historiador José Augusto França considerou uma das melhores esculturas do período romântico em Portugal. É uma representação bastante incomum na arte portuguesa, o que é estranho. Num povo que deveria se orgulhar de ter ajudado a espalhar a varíola, a sífilis e o sarampo para eliminar vários povos e culturas. Gosto de imaginar também eu com uma foice a comandar o tempo. É verdade que o escultor criou uma multidão de personagens que choram as mortes que a epidemia traz, preso pelas convenções da sua época. Mas como também se pode notar, há uma certa resignação perante esse destino inevitável. Definitivamente, uma obra para a atualidade. Para enfrentarmos este ridículo medo da libertação, peço agora que desliguem os computadores e telemóveis, fechem um pouco os olhos, sintam a energia do universo e vamos meditar. Bom,
Mesmo que não se concorde com esse chamamento apocalíptico, acho que podemos nos despedir. Obrigada aos professores, obrigada aos presentes, espero que tenham gostado e até breve.